significados no dicionário Webster e ele me dá uma definição interessante. Ele diz que testemunha é aquela pessoa que esteve presente quando alguma coisa aconteceu. Testemunha é aquela pessoa que tem evidências do ocorrido. Então não pode ser alguém que fala vagamente de um assunto. Testemunha tem que ser alguém cuja palavra nos dá segurança do que queremos confirmar. Não pode ser alguém que se baseia, eu penso, eu acho, parece. Não, a testemunha tem que ser alguém que tem a plena convicção. Dizia o general Kavanagh que a informação deve ser precisa, concisa, oportuna e preventiva. Para isso tem que ser dada por alguém que tem o completo domínio desta palavra. Uma vez me chamaram para testemunhar num evento, numa confusão que havia. Um amigo meu candidatou-se para ser pastor. E no processo de esperar para ser levado, avaliado e ver se ele iria merecer ou não a bolsa na África do Sul, ele tinha uma noiva, mas neste processo ouviu-se que namorou com uma outra moça e essa moça ficou grávida. E então, na discussão familiar, porque agora ia impedir a bolsa dele. Se ele engravidou alguém que não é noiva dele, ele não pode ir para a teologia. E agora tinham que provar se de facto era verdade esta informação ou não. E ele pensou, vou chamar um amigo, o Adelino, porque o Adelino é minha testemunha de que a moça empurra-se sempre para estar comigo, eu evito, eu faço tudo, eu não lhe quero, mas ela faz tudo para dar a entender às pessoas que ela é minha namorada. Então, a testemunha eleita sou eu. Então, num desses dias, o pastor me chamou, lá estava a família da menina, nervosos, obviamente, e estava do outro lado a família do moço, chateados porque estava com outra família que impedir a bolsa do nosso filho. E tinha lá um indivíduo neutro no meio, era eu. Eu tinha que dar o testemunho. Então lá começaram as conversas, quase ia sair porrada, um ameaçava o outro, então muitas acusações. Até que o pastor disse, calma, vamos ouvir quem? A testemunha. Então um momento chegou. Eu senti que o meu momento chegou. O pastor disse, toma a palavra, por favor. Agora fala. Você concorda, aliás, pode nos assegurar que este rapaz não entrou naquele quarto com a moça no dia tal. Não, isso eu não posso testemunhar, não estive lá, não vi isso. Isso não. Então você testemunha de quê? Eu disse, não, eu pensei que vão me perguntar outras coisas. Isso aqui não sei. Isso eu não consigo afirmar, pastor. O que quer dizer que a testemunha tem qualidades. Tem que ser alguém que esteve lá. Alguém que pode afirmar com todas as categorias. Agora eu estou a ver problema na Bíblia. Eu começo a ver um problema na Bíblia. Porque a Bíblia está a dizer, sereis minhas testemunhas. Como é que eu vou testemunhar Cristo se eu não o vi? Eu não falei com Ele. Eu não toquei Cristo. Como é que eu vou testemunhar Cristo? Uma pergunta interessante, não é? No mundo dos letrados, os que gostam de chamar doutores, quando eles vão analisar questões religiosas, eles dizem que, levando o contexto real da palavra testemunha,
você não pode testemunhar Deus, Jesus. Não pode. Ninguém qualifica esse tempo. Você vai falar com base no que alguém escreveu. Aquele pode testemunhar os eventos que ocorreram quando ele vive. Você se baseia nos fatos que ele escreveu. Esse é o argumento que a ciência mostra. A ciência secular. Mas a Bíblia continua a dizer que eu serei testemunha. Então, como é que eu posso testemunhar sobre Deus? Não é uma pergunta interessante? É interessante. Como é que eu vou testemunhar de Deus aos homens? Como? Eu que estou ainda a me converter agora, nem sequer na igreja tenho um registro satisfatório. Eu que me batizaram agora, eu não caminhei, não trilhei os marcos, por exemplo, como o papá Andrade, que são homens que lutaram, desbravaram terra. Se não me engano, até épocas que nem havia salário concreto da organização, mas defenderam o nome do Senhor. Como é que eu vou testemunhar Cristo? Amados, a resposta é muito simples. Para coisas muito complexas, Deus dá a resposta muito simples. Os outros viram. Os outros ouviram. Gideão viu o anjo. Moisés falou com Deus. Até houve uma época que os homens vieram até Moisés e disseram: Moisés, você deve estar a nos mentir. Como é que Deus respondeu? Isso ele só fala para você. E Deus disse: não tem problema. No dia tal vão ao monte. Prepare-se 3 dias. Eu vou me apresentar. Deus veio de tal forma que o povo estava a dizer: Moisés, falas tu com teu Deus. Nós vamos ficar mesmo aqui para que não morramos. Por favor, trate mesmo você com teu Deus. Então eles registraram os eventos que ocorreram. Eles têm a convicção desse acontecimento. Têm os fatos registrados. Agora eu, no século XXI, como vou levar o evangelho de um Deus que eu não vi? Não toquei, não convivi com ele. O que é que eu posso fazer? A resposta é muito simples. Deus pede que aquilo que Deus faz, aonde? Na tua vida. É isso que você vai testemunhar. É lindo, não é lindo? Tudo aquilo que Deus faz na tua vida é o que você vai testemunhar. Irmãos, Deus é incrível. Ele alcança homens de forma extraordinária. Cada um de nós tem uma história extraordinária. Se tivéssemos um culto em que teríamos hinos e testemunhos para contar o que Deus tem feito com cada um de nós, vocês iriam se surpreender com muitos destes resultados. O que Deus está a pedir é que você pode ler os registros históricos dos outros, relatando como Deus evidenciou, como Deus deixou marcos claros na vida deles, como Deus foi tão certo na vida deles. Você pode ler, mas tenta traduzir isso para o que o Senhor tem feito na sua vida e prega isso, ministra isso aos outros. É o que Deus está a pedir. Mas o que acontece é que nós estamos acomodados. Algumas pessoas, todos os sábados, estão sentados na igreja. O único momento que ele é crente é no sábado, porque ele vem, apresenta-se diante do Senhor e ele senta, bem vestidos, cheirando bem, todos bem aprontados, até assim conforme estão, parece que nós não discutimos. Vocês sabem? Parece que a gente não tem problemas com ninguém. Estamos todos bem. Alguns, infelizmente, hoje é o único momento que eles têm para adorar esse Deus e para testemunhar aos outros que estão aqui à volta de que eu também pertenço ao redil do Senhor. Durante a semana, Deus não é tido, nem achado. Deus não é conhecido. Nos nossos contratos, nunca levamos Deus em primeiro lugar. Nos nossos acordos com os outros, nunca mostramos que pertencemos a um Deus.
No nosso viver, os outros raramente conseguem dar conta que nós temos um ser distinto, somos diferentes, temos uma convivência que se separa dos outros. Eles não conseguem porque tornamos-nos comuns, tornamos-nos iguais aos outros. Infelizmente, há alguém que só lê a Bíblia hoje. Alguém só hoje tem o privilégio de orar 2 ou 3 vezes ao dia. Quando a igreja diz vamos orar. A Bíblia diz que Deus nos chama para testemunhar. É tão sério esse assunto que o próprio Deus, no Decálogo, nos 10 mandamentos, cuidou de pôr um mandamento que trata sobre isso. E este mandamento diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quer dizer, como é que eu tomo o nome do Senhor Deus em vão? Como? Você diz que é adventista do 7º dia, mas defrauda os outros nos negócios. Você diz que é adventista do 7º dia, mas você caçoa os outros, amaldiçoa os outros. Quando a Bíblia diz em Salmos 1, verso 1 até 5, bem-aventurado é o varão que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Você diz ser adventista do 7º dia, esta hora está aqui, está tudo bem, mas quando sair daqui, as festas da família, ainda que não tenham nenhum paralelismo com as coisas de Deus, você é o promotor. Você defende, como diz o livro de Romanos 1, o último versículo, diz que não somente cometem maldade os que praticam, mas pior ainda, são aqueles que, sabendo que eles são dignos de morte, aprovam o que eles fazem. Quantos de nós compramos discos de cantores mundanos? A letra é insulto para Deus, mas estão nas nossas casas esses discos, nos nossos carros. A livraria adventista do 7º dia, repleta de livros, não rentabiliza porque ninguém vai lá comprar, mas estamos a injetar e a financiar dinheiro todas as semanas para a economia satânica, quando nós devíamos investir naquilo que traz sanidade na mente do ser humano. Quem é você na sociedade? Eu quero terminar este sermão contando-vos uma história escrita por Bliss, num dos hinos mais conhecidos por todos nós. Uma história interessante que diz que, em inglês, a letra diz: brightly beams our Father's mercy. Esse hino em inglês eu vou tentar traduzir para vocês. Uma vez alguém contou a história de um grupo de homens que foram lutar. E no regresso, eles tinham que atracar num dos cais lá nos Estados Unidos da América. Mas havia tempestade no mar, muita tempestade. E normalmente eles conseguiam ver o farol. O farol, à distância, eles conseguiam ver, porque o farol indica que a terra está próxima. Eles conseguem ver a lâmpada, mas o farol é a lâmpada que está. Quem está vindo no mar com o barco, ele consegue ver que a terra está perto, porque lá tem um posto grande onde tem uma lâmpada grande que acende. E eles conseguem ver que aí tem terra, porque a lâmpada já está visível. Só que para chegar naquela lâmpada, é preciso o barco andar num caminho próprio até chegar no lugar onde ela vai parar. E para chegar lá é difícil. Por que é difícil? É difícil porque tem pedras nas laterais, tem muitas pedras. E o navio, se o piloto do navio não tiver o cuidado, ele pode machucar o navio naquelas rochas e pôr a vida de todos em perigo. Então, os homens pensaram no seguinte: para salvar a vida dos que navegam, colocaram lâmpadas pequenininhas que dirigem um caminho até o farol, até o cais. Quer dizer, quando eu venho com o barco,
Eu dou conta das lâmpadas, consigo ver que é aqui no meio onde eu devo colocar o navio. E assim o navio vai seguro, sem bater nas rochas, até o cais. Porém, naquele dia, o homem que tinha a responsabilidade de acender essas lâmpadas pequenas esqueceu-se. O homem que devia cuidar da iluminação das lâmpadas pequenas que dirigem até a lâmpada maior, ele esqueceu-se de acender essas lâmpadas. E os que navegavam chegaram cansados, ansiosos de atracar. Eles queriam chegar a casa, tinham planos com as famílias, queriam descansar da fadiga, mas não sabiam agora como chegar até a luz, porque as luzes pequenas, menores, estavam todas apagadas. E houve um terrível acidente e morreram quase metade de toda a embarcação. Todos morreram, quase todos. Queridos, Deus chamou você e eu para sermos luzes pequenas que dirigem, mostram caminho ao Salvador para nós outros. Não tem outra função nossa nessa terra, senão é de sermos luzes que conduzem os outros ao Salvador. Não tem outra função senão brilhar para mostrar o caminho seguro, para fazer com que os outros não morram. Não morram no pecado, não morram na bebedeira, não morram na mentira, não morram no engano, para fazer com que os outros tenham igual oportunidade de se salvar. Nós temos que brilhar, acender a nossa luz, para que os outros tenham conta que este é o caminho que leva até o Salvador, que leva ao porto seguro. E por isso é que Bliss escreveu essas letras. Eu esta manhã, nós fizemos um pequeno esforço. Não tem sido comum, cantamos na casa do Pai, cantávamos todos os dias. Agora tentei reunir um corinho, vamos cantar algumas letras vindo de Bliss. Mas todo aquele que se sentir tocado e quer dizer, Senhor Deus, enquanto os meus coristas vão vir aqui em frente, todos aqueles que querem fazer diferença na vida, dizer, Senhor, eu quero ser a tua luz. Talvez a tua luz apagou por causa das circunstâncias da vida. É possível que a tua luz ficou fusca. Talvez não apagou completamente, mas ficou fusca. Hoje é o dia que você ainda pode reativar a tua luz. Brilhar para que os outros, começando na tua família em Jerusalém, olhando para Samaria, para a Judeia, aqui à volta dos teus vizinhos, depois em Samaria, no teu bairro, e os confins também do serviço, lá onde você para, onde o teu pé chega, talvez alguém possa ser tocado por causa da tua experiência, por causa da tua conduta, por causa do teu ser. Então prestem atenção ao hino que nós vamos cantar. No final, todos aqueles que querem se consagrar a Deus vão se colocar em pé e nós vamos orar. Nós vamos pedir ao pastor Andrade para orar por nós no final.
angry willow throws, eager eyes are watching only for the lights along the shore. Let your roll while lights keep burning, send the beams across the way. Some perfecting swagging seamen, you may rescue, you may save. Dream your feet, for like my brothers, some were sailors tempest tossed, trying now to make the harbor. In the darkness may be lost. Let the Lord our lights be burning, send the gleam across the way. Some perfecting starting seamen, you may rescue, you may save. Let the Lord our lights be burning, send the gleam across the way. Some perfecting struggling seamen, you may rescue, you may save. O convite é sensível para todos nós. Deus fala para cada um de nós. Vocês serão minhas testemunhas para o mundo das verdades. O Senhor quer salvar pessoas através de você. E o dia é hoje.